querida feira hippie. São 10h16, vamos falar um pouquinho sobre economia, porque dados do indicador Serasa Experian de inadimplência mostram que em maio o Brasil bateu um recorde de inadimplentes. 66.600.000 pessoas, 666, com uma vírgula aí no meio. Maior número desde o começo da série histórica em 2016. Aqui no estado são 6.300.000 consumidores negativados. Sobre esse assunto a gente conversa aqui agora, ao vivo, por Skype, com imagens para quem nos assiste lá na nossa live no YouTube da Band Minas, sempre reforçando esse convite para você nos assistir, com Márcio Salvato, ele que é economista do IBMEC. Tudo bem, Márcio? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Márcio, os números sempre impressionam, né? Quando a gente fala dessa inadimplência que vem escalando aqui no Brasil diante desse cenário, desse contexto tão ruim. Mas tem algum tipo de ressalva que a gente precisa fazer quando a gente traz esses números? Porque uma coisa é você ter inadimplência igual eu. Tô com o meu apartamento que foi financiado e vou ter durante alguns anos a prestação ali para pagar. Não sei se eu estaria nessa estatística também. Tem algum tipo de ressalva que mereça ser feita, ou é um número que por si só preocupa? Vamos definir um pouquinho isso. Isso, por favor. Quem é negativado é a pessoa que tem um crédito contraído e não está pagando, ou seja, está com parcela em aberto. Para quem está com crédito assumido e está pagando a sua parcela, ele não tem problema, ele não entra como inadimplente. Inadimplente é quem assume crédito e não está pagando, tem alguma parcela em aberto. E este que é um número crescente, né? Então, não há algum problema da pessoa fazer uma opção por pagamento a crédito, ter uma linha de crédito. Normalmente a gente faz isso para apartamento, como você mesmo disse, às vezes para automóvel, ou seja, aqueles itens de maior valor, a gente normalmente compra com crédito, sim. O problema é você comprar acima daquilo que você pode pagar nos meses seguintes, né? Você se comprometer com um valor acima daquilo que a sua renda te permite, e aí começa a entrar numa situação de inadimplência, seu nome é negativado, e aí você tem problemas, inclusive, para contração de linhas de créditos melhores à frente, ou perde os bens em alguns casos. Então, essa é uma situação ruim. E a série histórica, nós estamos batendo o recorde do número de inadimplentes no Brasil. Márcio, quem fala é Murilo. Eu queria saber se há um perfil desse devedor, quem é essa pessoa que está inadimplente hoje no país, e também um perfil da dívida. São dívidas, vamos dizer, por bens como apartamentos, carros, ou são às vezes dívidas pequenas que não são pagas e aí você paga, né, juros sobre a dívida e vira aquela bola de neve. Qual que é o perfil do devedor e da dívida hoje dessa população inadimplente, que chama atenção, quase um em cada 4 brasileiros, né? Exato, uma grande parte desses, pelo menos um terço, está vinculado à dívida com bancos, com cartão de crédito, que são realmente taxas de juros mais elevados, e esses se tornam inadimplentes com essas linhas de crédito. Aí depois vem aqueles que com algum consumo que pode ser envolvendo aquisição de imóveis, aquisição de veículos e outros itens como eletrodomésticos também de valor maior, geladeiras, por exemplo, que normalmente se compra com financiamento, e, portanto, leva essa questão. Então, o perfil, normalmente, são pessoas que usam linhas de crédito habitualmente no seu consumo, esse grande grupo aí, aqueles que estão vinculados a banco, ou seja, você está no mês com um valor de consumo acima daquilo que foi da sua renda, e aí entra numa linha de crédito no banco, normalmente aí vinculado muito a cartão de crédito ou aquele crédito de cheque especial, que são um grande perigo, porque são os maiores taxas de juros e é mais fácil de contratação, né? Existe linha de crédito específica já aberta para você e você entra achando que isso vai resolver a sua situação e aí se torna inadimplente, a taxa de juros elevada e vira aí uma bola de neve crescente e muito difícil de sair. Antes de passar aqui para Luciana, nossa ouvinte Ana Paula no chat do YouTube está falando: bom dia, cancelei um cartão, ela fala que cancelei um cartão, diminuiu o limite do principal, mas ainda assim não está conseguindo poupar. Então, isso do cartão de crédito, de fato, um perigo, uma bola de neve, como o Márcio está comentando. Diz aí, Lu.
Márcio Salvato, economista do IBMEC, para você que está chegando agora a Band News FM. Bom, nós trouxemos aí os dados, os números, né, Márcio? Agora, vamos lá, na prática, tá? Quem está inadimplente, pelo menos boa parte, a gente quer acreditar nisso, não está quitando por não ter condições neste momento. Mas qual seria o primeiro passo, hein? É aquela coisa de tentar ali pagar a dívida mais cara, não é? O que você diz para aquele inadimplente que não está pagando porque não tem condições e não sabe, de repente, administrar ou dar o primeiro passo, né? Tem alguns caminhos. O primeiro caminho é a ideia de renegociação. Então, o próprio Serasa, hoje existe uma linha possível para isso. Vocês podem acessar aí pelo link do próprio Serasa Experiano e ver que tem lá um limpa-nome e algumas formas de renegociação com descontos interessantes. Eu vi na notícia anterior que vocês estavam falando sobre a Caixa colocando um caminhão disponível aqui na nossa cidade para fazer renegociação de dívida. Depende, obviamente, do perfil de crédito dessas pessoas, mas sempre com algum desconto dessa dívida. Isso é importante. Então, renegociar com aquele que você é devedor é muito importante. O segundo passo é você tentar trocar dívida, ou seja, troca de dívida existem possibilidades. Aquelas pessoas que têm crédito de FGTS podem fazer saque naquele, por exemplo, saque aniversário, ou saiu agora uma linha de saque extraordinário. As pessoas podem usar esse recurso para aí sim quitar parte da sua dívida ou colocar a sua dívida em dia e o seu financiamento em dia para os meses seguintes. Existem, por exemplo, linhas de antecipação de 13º, que os bancos normalmente, a partir desses meses agora, começam a oferecer algumas linhas de consignado para essas pessoas que têm renda garantida. Então, essas trocas de dívidas são importantes. Se você tem esses recursos aí, como eu disse, FGTS ou uma antecipação de 13º, ou troca de dívida mesmo. Quem está com cartão de crédito em aberto, que é um perigo, e crédito de cheque especial, sente junto com o seu gerente do banco lá e tenta uma linha de crédito pessoal para trocar o perfil de dívida. Você contrai uma dívida com taxa de juros menor, alonga o perfil da sua dívida em mais meses, por exemplo, de modo que a parcela possa agora se encaixar na sua renda futura para melhorar a sua vida e aí sim sair da situação de inadimplência. Essas negociações, quando você faz um acordo de negociação pelo Serasa, por exemplo, assim que você fecha o novo contrato de acordo, com inclusive desconto, a primeira parcela já o seu nome sai do cadastro de inadimplente. Então você resolve a sua vida de curto prazo. E a terceira situação é o seguinte: ora, se você está com uma dívida e um crédito em aberto, né, um crédito em que você não pagou uma parcela, está na hora de você rever o seu padrão de consumo. É isso mesmo? Você tem renda suficiente para os créditos que você está assumindo? Eu vi aí o comentário de uma ouvinte dizendo que não está conseguindo ainda fazer poupança. Ora, quando você compra algo a crédito, você está antecipando a sua renda futura. Quando você está poupando, você está levando renda de agora para amanhã. Então, você tem que rever o seu perfil de consumo. Se você não consegue esperar, tem aquele envolvimento de quer consumir a coisa agora, até pode, desde que isso caiba no seu orçamento futuro. Não se esqueça, antecipação de consumo quando você está comprando a crédito. Você já envolveu ou comprometeu a sua renda de amanhã. Não dá para fazer isso todo mês, uma vez que você tomou uma decisão de antecipar consumo de algum bem. Ô Márcio, muito rapidinho porque nosso tempo está estourado, a própria Ana perguntou aqui de novo, ela fala que pelo menos não está devendo e tal com relação ao cartão de crédito, ela pergunta aqui sobre aplicação em título de capitalização. É um tipo de investimento ou não? Porque título de capitalização é meio que na sorte também, né? Qual que é a sua opinião sobre? Queria te ouvir rapidinho sobre o assunto. Existem opções melhores no mercado do que título de capitalização. Normalmente os bancos interessam aos bancos, existem meta dos gerentes ali com quem você está sentando para venda de títulos de capitalização, mas existem aplicações melhores, aplicações que envolvem
títulos públicos, por exemplo, que você pode fazer inclusive usando Tesouro Direto, com recurso até pequeno você consegue fazer isso. Então você tem que conversar com pessoas que estão envolvidas nesse mercado financeiro para te dar esse direcionamento. Título de capitalização é uma aplicação de muito longo prazo, que envolve uma imobilização desse dinheiro por mais tempo, e as pessoas às vezes se envolvem com esse negócio do sorteio, e o sorteio é apenas uma pessoa que é sorteada. Então, na verdade, a ideia é você fazer aplicações em que te dão melhor rentabilidade, que você possa sacar sem tanta taxa de desconto quando você precisa de antecipar esse recurso. Boa. Acho que respondeu bem aqui a Ana Paula. A gente conversou aqui na Band News FM com o Márcio Salvato, economista do IBMEC. Márcio, obrigado, viu, pela disponibilidade. Até uma próxima. Eu agradeço. Obrigado. São 10h27.